Você já parou para pensar no que realmente motivou Jezabel? O nome dela é frequentemente lembrado como sinônimo de traição, manipulação e até de perversidade. Mas será que a história dela é tão simples assim? Jezabel foi uma mulher que não se limitou aos papéis tradicionais da época. Ela não era apenas uma esposa do rei, ela foi uma força política, uma mulher que não tinha medo de desafiar as autoridades e até as leis divinas. Sua ascensão ao poder foi nada menos que impressionante, e seu legado, mesmo depois de séculos, ainda provoca debates intensos. Mas o que podemos aprender com ela? Vamos ser honestos, a maioria das pessoas só lembra de Jezabel como uma vilã. A Bíblia a descreve como uma mulher que levou o povo de Israel à idolatria e ao pecado. Mas será que a história dela é realmente tão unidimensional? Será que há algo mais por trás dessa imagem? Como ela conseguiu se manter no poder em uma época dominada por homens, enfrentando os profetas de Deus, como Elias, e ainda assim deixando sua marca na história? O que levou Jezabel a se alinhar com os piores inimigos de Israel e a manipular até os próprios reis em busca de seus interesses? E, mais importante, o que podemos tirar dessa história para nossas vidas hoje, em um mundo onde o poder, as escolhas e as consequências estão mais entrelaçados do que nunca? Neste vídeo, vamos desvendar a vida de Jezabel, explorando suas motivações, suas ações, claro, as lições que sua trajetória oferece. Porque, embora ela seja conhecida por suas ações cruéis, a verdade é que entender sua história pode nos dar uma nova perspectiva sobre o que é o verdadeiro poder e o preço que se paga por ele. Fique com a gente até o final, porque você vai se surpreender com o que está por trás de tudo que sabemos sobre essa mulher tão controversa. A história de Jezabel começa com um grande marco na história de Israel. Ela era filha do rei Etaal, da cidade fenícia de Tiro e Sidônia, uma região conhecida por seu culto a Baal, um deus cananeu. Em 1 Reis capítulo 16, versículos de 29 a 31 relata: quando o rei Acabe, filho de Onri, subiu ao trono de Israel, ele fez uma aliança política estratégica com os fenícios, casando-se com Jezabel, uma mulher de forte influência e origem nobre. Esse casamento foi um movimento que selou o destino de Israel, já que Jezabel trouxe consigo não só sua fé, mas também suas práticas idólatras. Sua chegada a Israel não foi simples, pois ela trouxe consigo o culto a Baal, algo que estava em desacordo com a adoração do Deus de Israel. Em 1 Reis capítulo 16, versículos de 32 a 33 relata que Acabe, influenciado por sua esposa, construiu um templo para Baal na capital, Samaria, e começou a servir e a adorar o ídolo. Jezabel, determinada a estabelecer sua religião, não só apoiou essa construção, mas também incentivou a perseguição aos profetas de Deus, e muitos foram mortos sob seu comando. Esse fato está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Com a introdução de Jezabel no cenário de Israel, uma nova era de idolatria e conflito religioso teve início. Não se tratava mais apenas de uma questão de poder político, mas de uma batalha espiritual que colocaria Jezabel em rota de colisão com os profetas de Deus, especialmente com Elias, o grande profeta de Israel. Com a construção do templo a Baal e a propagação de sua fé, Jezabel se tornou uma figura central em Israel, uma mulher com imenso poder, não apenas sobre seu marido, mas sobre toda a nação. Acabe, com a influência de Jezabel, foi arrastado para práticas de idolatria que comprometiam diretamente a adoração ao Senhor. Isso gerou um crescente descontentamento entre os profetas de Israel, especialmente Elias, um dos maiores profetas da época, que estava determinado a confrontar a idolatria e a corrupção espiritual que se espalhavam. Em 1 Reis capítulo 17, o profeta Elias, por ordem de Deus, anuncia uma grande seca sobre Israel como sinal de julgamento pela infidelidade de Acabe e sua esposa Jezabel. A seca, que durou 3 anos, devastou a terra e fez com que a nação passasse por um grande sofrimento. Mas, em vez de se arrependerem, Acabe e Jezabel se tornaram ainda mais obstinados em sua adoração a Baal. O confronto com Elias finalmente acontece no Monte Carmelo, onde Elias desafia os profetas de Baal a uma prova pública para determinar qual Deus realmente tinha poder. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus, disse Elias em 1 Reis capítulo 18, versículo 24. Então, 450 profetas de Baal se reuniram e clamaram por Baal durante horas, sem que nada acontecesse. Por outro lado, Elias, após preparar o altar e derramar água sobre ele, clamou ao Senhor, e imediatamente o fogo de Deus desceu do céu, consumindo o sacrifício e até a água ao redor do altar.
Este ato sobrenatural deixou claro a verdadeira autoridade de Deus sobre Baal. No entanto, mesmo diante de um milagre tão impressionante, a fúria de Jezabel não conheceu limites. Quando ela soube da derrota de seus profetas e da humilhação de seu deus Baal, a raiva dela foi incalculável. Ela jurou vingança contra Elias e enviou uma mensagem ameaçadora, dizendo que, antes que o sol se pusesse, ele estaria morto como os profetas de Baal. A ameaça de Jezabel foi tão intensa que o profeta Elias, temendo por sua vida, fugiu para o deserto. Em 1 Reis capítulo 19, Elias, totalmente exausto e desanimado, se senta sob um zimbro e pede a Deus para morrer. Ele sente que falhou em sua missão e que está sozinho, sem mais forças para continuar. Porém, Deus, em sua misericórdia, cuida de Elias, enviando um anjo para alimentá-lo e fortalecê-lo para a jornada que ainda o aguardava. Após essa experiência, Elias vai até o Monte Horebe, onde recebe uma mensagem de Deus, sendo instruído a continuar sua missão e a ungir novos reis, incluindo Eliseu, para sucedê-lo. Esse fato está relatado em 1 Reis, capítulo 19, versículo de 5 a 18. Enquanto isso, a presença de Jezabel e sua influência continuavam a ser uma força ameaçadora em Israel. Ela não apenas perseguia os profetas de Deus, mas sua raiva contra os seguidores de Yahvé estava se tornando ainda mais feroz. A história de Jezabel revela que sua ambição por poder não conhecia limites, e sua vingança contra aqueles que desafiavam sua autoridade era implacável. Sua ira contra Elias e os seguidores do Senhor não era um simples capricho, mas um reflexo de uma ideologia profundamente enraizada no culto a Baal, que ela buscava impor a todo custo. Em 1 Reis, capítulo 18, como vimos, Elias, ao derrotar os profetas de Baal no Monte Carmelo, demonstrou de forma pública e inquestionável que o Deus de Israel era o único verdadeiro Deus. Mas essa vitória foi apenas o começo de uma luta muito maior. No entanto, a vitória de Elias não duraria muito, pois a vingança de Jezabel seria um dos capítulos mais sombrios da história de Israel. Após a derrota de Baal, Elias, como havia sido instruído, ordenou a execução dos 450 profetas de Baal, que foram mortos à espada. Este ato de justiça foi uma retaliação direta à corrupção que Jezabel havia imposto ao povo de Israel. Apesar das vitórias de Elias e da condenação dos profetas de Baal, Jezabel não desistiu facilmente de seu poder. Ela continuou sua perseguição e manipulação para manter sua influência sobre Israel. A ira de Jezabel estava longe de ser apaziguada, e seu desejo de vingança contra Elias, que havia derrotado seus profetas, se tornou mais ardente. Ela jurou matar o profeta, e com isso, a perseguição se intensificou ainda mais. Mesmo depois de Elias fugir para o deserto e se esconder, a rainha não deixou de buscar formas de enfraquecer a fé no Deus de Israel. Enquanto isso, Acabe, o marido de Jezabel, enfrentava várias dificuldades, incluindo conflitos com os reinos vizinhos. Um desses conflitos envolveu Nabote, um homem justo que possuía uma vinha desejada por Acabe, o rei de Israel. Acabe queria a vinha de Nabote, mas este se recusou a vendê-la, pois era uma herança familiar. A resposta de Acabe foi de profunda tristeza, mas foi Jezabel quem arquitetou o plano para tomar a vinha. Ela falsificou cartas em nome de Acabe, acusou Nabote de blasfêmia e conspirou para que ele fosse apedrejado até a morte. Após a execução de Nabote, Acabe tomou a vinha, mas a tragédia de sua decisão estava apenas começando. Em 1 Reis, capítulo 21, versículos 17 a 29, Deus envia o profeta Elias novamente a Acabe, declarando que o julgamento sobre ele e sua casa está próximo, devido à injustiça cometida contra Nabote. Elias condena o comportamento de Acabe e Jezabel, profetizando que os cães devorariam a carne de Jezabel, e que o sangue de Acabe seria derramado no mesmo campo onde Nabote havia sido morto. O Senhor, em sua justiça, avisa que o reino de Acabe será destruído por suas ações e pela influência maligna de Jezabel. Jezabel, no entanto, continuou a manter seu poder, manipulando e controlando os eventos ao seu redor, sem se arrepender de suas ações. No entanto, a mão de Deus estava sobre ela, e o castigo prometido estava prestes a acontecer. A promessa de juízo sobre Jezabel e sua casa finalmente se concretiza, mas não sem antes demonstrar a gravidade da decadência moral e espiritual que ela havia causado a Israel. Acabe, embora tenha ouvido a profecia de Elias e até se humilhado em arrependimento por um breve período, não conseguiu escapar das consequências de sua aliança com Jezabel. A destruição de sua dinastia estava selada.
O fim de Jezabel chegou após a morte de seu marido, Acabe. Em 2 Reis, capítulo 9, Jeú, um general israelita ungido por Eliseu para executar o juízo de Deus sobre a casa de Acabe, marcha em direção a Jezreel, onde a rainha ainda mantinha seu poder. A palavra de Deus se cumpriria. O profeta Elias havia profetizado que os cães comeriam a carne de Jezabel, e era esse momento de seu juízo final. Jezabel, ao saber que Jeú se aproximava, não se intimidou e, em um último ato de desafio, se adornou com seus melhores trajes e se maquiou, tentando manter uma postura de realeza, como se estivesse no controle. No entanto, ao olhar pela janela, ela foi confrontada com a realidade. Jeú ordenou que seus eunucos, que a serviam, a jogassem da janela, e eles obedeceram imediatamente. Jezabel caiu, e sua morte foi imediata, mas ainda não estava completamente cumprido o juízo de Deus. Jeú mandou que seu corpo fosse deixado no campo, e, ao retornar ao local, os cães estavam comendo sua carne, exatamente como o Senhor havia dito por meio de Elias. O cumprimento da profecia deixou claro que o poder de Jezabel, baseado em manipulação, idolatria e crueldade, tinha chegado ao fim. Seu corpo foi abandonado e devorado, e a sua memória foi extinta. Essa cena simboliza a queda de uma mulher que, por tanto tempo, havia sido a principal defensora de um sistema que afastava o povo de Israel do verdadeiro Deus. A morte de Jezabel não foi apenas uma vingança divina, mas também um aviso claro sobre o destino daqueles que escolhem seguir a corrupção e a idolatria, em vez da justiça e da verdade. O fim de Jezabel, assim como o fim de sua linhagem, é um marco na história de Israel, que se torna um lembrete sombrio de que, por mais poderosa que uma pessoa ou uma causa possa parecer, o juízo de Deus é inevitável. A queda de Jezabel e de sua casa é um reflexo da justiça divina, que, embora possa parecer demorar a se manifestar, sempre cumprirá o que foi prometido. A história de Jezabel é, sem dúvida, uma das mais dramáticas e complexas da Bíblia, cheia de lições profundas e advertências atemporais. Desde sua ascensão ao poder, manipulando seu marido e influenciando Israel para o culto a Baal, até sua queda humilhante e trágica, vemos um retrato de como o desejo desenfreado de controle e poder pode levar alguém a escolhas destrutivas. Jezabel não era apenas uma rainha, ela personificava a corrupção espiritual e moral que afastava o povo de Deus, e suas ações resultaram em consequências que reverberaram por gerações. No entanto, a história de Jezabel também nos lembra que ninguém está acima do juízo divino. Por mais que ela tenha se mostrado implacável e poderosa, o juízo de Deus se cumpriu, e sua morte foi um símbolo do fim de uma era de idolatria e crueldade em Israel. O cumprimento das profecias, como o fato de seu corpo ser devorado pelos cães, não foi apenas uma vingança, mas um testemunho de que o poder de Deus é absoluto e que, no final, a justiça prevalece. Agora, ao refletirmos sobre a vida de Jezabel, talvez a maior lição seja que, por mais que o mal e a injustiça possam parecer triunfar temporariamente, há sempre uma consequência. As escolhas que fazemos, as alianças que formamos e a maneira como vivemos nossa vida sempre terão um impacto, seja agora ou no futuro. Jezabel nos mostra que aqueles que buscam o poder à custa da moralidade e da justiça, mais cedo ou mais tarde, enfrentam as consequências de suas ações. E, se você ficou impressionado com essa história e quer entender mais sobre outras figuras bíblicas e histórias que marcaram a história de Israel, não deixe de se inscrever no nosso canal. Aqui, você vai encontrar mais vídeos que exploram as lições do passado e como elas podem nos ensinar a viver de maneira mais consciente hoje. Se inscreva, curta o vídeo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima, e que as lições de Jezabel nos ajudem a fazer escolhas mais sábias em nossa própria jornada.